Olá, galera do terceiro ano, tudo certo? Vamos continuar falando então, né, do período entre ditaduras, né? Estamos falando do governo Vargas. Como eu disse para vocês, ele adotou uma série de medidas nacionalistas. E a gente tem que entender que medidas nacionalistas não é, vou fazer os alunos, sei lá, cantar o hino todos os dias. Não, né? Medida nacionalista é isso que o Vargas fez. O que ele fez? Por exemplo, restringir alguns produtos de importação, né, exatamente para poder estimular a indústria interna, certo? Os investimentos estrangeiros foram limitados, porque o Vargas compreendia que há certas áreas né, de interesse nacional, digamos assim, certo? Que há certas áreas estratégicas, e essas áreas não podem ficar na mão da iniciativa privada, ou muito menos de iniciativa estrangeira, porque delas depende o bom funcionamento, digamos assim, de setores do país. Por exemplo, né, a energia. Né? A energia é algo inacreditável que esteja né, na iniciativa privada. Por quê? Porque sem ela o país para, né? Então é importante que o Estado tenha esse né, controle, essa visão do Vargas, né? Ele via isso. Ele diz o seguinte: bom, olha, né, energia, né, comunicações são coisas vitais, né? São coisas importantes, né? Indústria pesada, né? Riquezas minerais, e isso deve ser de controle do país, né? Deve ser de soberania nacional, porque eles refletem no funcionamento, na adequação, né, das engrenagens econômicas do país, certo? Então Vargas ele vai, por exemplo, dificultar a remessa de lucros de multinacionais. O que isso quer dizer? Bom, basicamente, né, nós temos um monte de empresas multinacionais que vêm aqui, que beleza, as pessoas são empregadas, né? Só que o lucro dessas empresas, que é um lucro bastante digamos, expressivo, né, ele ia todo, digamos assim, para sedes externas, porém, né, essa riqueza estava sendo gerada internamente, né, inclusive, muitas vezes criando uma série de problemas, né, para o país, por exemplo, poluição, sei lá, enfim, esse tipo de situação, certo? Então, o Vargas entendia que esses lucros deveriam ser limitados no sentido de levar isso externamente, e sim deveriam ser investidos internamente, já que eles são gerados internamente. Então Vargas também tinha essa percepção e também fazia esse questionamento. Então vocês estão vendo o quanto ele né, recebeu críticas, enfim, a imprensa, né, que em grande medida tinha recebia investimentos desse mercado externo, né, fazia duras críticas ao Vargas, né, mas essa era a ideia dele, né, então limitar, dificultar essas remessas de lucros, exatamente para que esses lucros fossem investidos internamente, certo? Então ele vai incentivar a indústria nacional também, né, a partir de 52, isso já era uma pauta dele lá, né, da primeira, da chamada Era Vargas, né, ou seja, daquele período anterior. Ele vai criar o BNDE, né, que é então o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, exatamente para cooptar esses capitais, enfim, né, e investir na indústria nacional. Essa era a intenção, né, ou enfim, no grande empresariado. Enfim, a ideia era o quê? Investir, né, em empresas, indústrias nacionais, certo? Então o BNDE tinha essa função, a famosa caixa preta do BNDE que não tinha nada, né? Mas enfim, a caixa preta do BNDES está vinculada a este banco que foi criado pelo Vargas para essa intenção, né? E no fim ele vai criar a Petrobras, certo? Então, que seria então essa empresa estatal, em 53, foi criada a Petrobras, com todo um slogan, né, do petróleo, enfim, toda a perspectiva do petróleo, né, o petróleo é nosso, enfim, é toda, né, aquela situação super, né, digamos assim, mobilizadora da população, né, e o Vargas sofreu uma série de críticas também. Então, nesse período vai se formar dois grandes blocos, né, que vão ser chamados os blocos nacionalistas, que na verdade são vinculados à defesa exatamente dessas medidas, né, que o Vargas toma, e também os que daí vão ser chamados pejorativamente de entreguistas, né? Que na verdade são aqueles grupos que estão defendendo esse mercado, enfim, né, liberado, que as empresas estrangeiras deveriam atuar também nessa, né? Enfim, eram contrários, inclusive, né, à constituição da Petrobras.
né, dizendo que isso deveria, né, que não deveria ser algo restrito, digamos assim, ao Estado, né, a uma empresa estatal, que deveria ser uma empresa que possibilitasse, então, a sua privatização, enfim, né, empresários, capital privado, enfim, estar atuando fortemente nela. Também foi proposto, né, pelo Vargas, a criação da Eletrobras, que será realmente criada mais tarde, certo? Que era uma empresa exatamente para controlar, né, controlar toda a questão da geração, né, de energia, porque como eu disse para vocês antes, o Vargas entende que energia é um elemento fundamental para o funcionamento do Estado, né? A gente sabe que é. E fazer toda essa questão dessa distribuição, ter tudo isso aí na organização do Estado, certo? Então, basicamente, nós temos essa situação, né? O Vargas vai chamar para o Ministério do Trabalho o João Goulart, que, enfim, né, também era aqui do Rio Grande do Sul, um fazendeiro, né, sul-rio-grandense, e que tinha, né, uma estrada muito grande no PTB e tinha uma penetração muito grande junto aos sindicatos, junto às associações de trabalhadores, enfim. E nós temos uma situação bastante também caótica também, né, no sentido de uma série de problemas estruturais, né, de desigualdades sociais que nós ainda temos. Talvez estamos lá nos topos, né, dos rankings de desigualdade social. Nesse período nós também estávamos assim, numa situação de desigualdade social bastante grande, com o salário se deteriorando, né, frente à inflação e uma série de questões. E aí, então, nós estamos tendo greves. Então, na verdade, o Vargas, ele tá nessa muvuca aí, ele não tá conseguindo mais articular tão bem, até porque aqueles grupos, né, aqueles setores industriais e empresariais, eles já estão com essa relação com multinacionais, com empresas e com o mercado estrangeiro, e já não estão tão alinhados com os interesses varguistas do desenvolvimento nacional necessariamente. Enquanto a população, que não tem noção de todos esses jogos econômicos e políticos, estão pressionando porque a sua qualidade de vida, suas condições, enfim, materiais estão também se deteriorando, né? Então, Vargas está nessa situação. Então, basicamente, o Jango tem uma perspectiva de aumentar, né, dobrar o salário mínimo, e isso causa um celeuma muito grande, ele sofre uma série de críticas, né, o Vargas, né, com, por exemplo, o chamado Manifesto dos Coronéis, ou seja, né, então uma série de grupos militares, né, vão ser contra, é claro, o empresariado, a grande imprensa, destacando aí, né, como um dos principais críticos do Vargas, um jornalista chamado Carlos Lacerda, que era um representante da UDN, era o principal partido opositor ao Vargas, representante da alta burguesia, e o Carlos Lacerda, ele faz duras críticas, né, dizendo que ele era um grande orador, e ele fazia então, né, ele tinha um jornal, que era a Tribuna da Imprensa, que era tipo assim, inimigo, assim, né, declaradíssimo do Vargas, e qualquer coisa que o Vargas fizesse, se ele coçasse a orelha, não, você coçou a orelha errado, tem que ser de trás para frente, pra trás. Qualquer coisa que ele fizesse era motivo de crítica, certo? Então, o Vargas, né, então acaba demitindo o João Goulart, né, nessa medida, mas no dia 1º de maio ele vai lá e ele mesmo faz. Então ele dobra o salário, daí, tipo, toda ai meu Deus do céu, né, então Vargas é comunista, e aí vai, né, pessoas, né, enfim. Bom, então nessa perspectiva a gente vai ter, a ideia era realmente conseguir um pouco de apoio né, de base popular, porque, né, na outra perspectiva ele estava realmente sofrendo uma série de pressões, de críticas, etc, né, e com essa situação, né, das críticas sendo cada vez mais veementes, a gente vai ter, em 5 de agosto de 54, um atentado ao Carlos Lacerda, né, então na chamada Rua Toneleiros, né, vão atirar no Carlos Lacerda, mas não acertam, acho que acertam no pé dele, sei lá, uma coisa assim. Enfim, não atingem ele de forma fatal, mas um dos seus guarda-costas, né, que era um representante do exército, né, o Major Vaz, né, Major da Aeronáutica, Rubens Vaz, ele acaba sendo morto,
nesse atentado, e isso cria toda, né, um celeuma, né, lógico, e aí se revela uma série de situações do governo, né, isso, na verdade, as investigações acabam chegando a uma pessoa muito próxima ao Vargas, né, que poderia, enfim, ter agido de forma isolada, né, por si só, que era um chefe da guarda, né, do Vargas, que era o Gregório Fortunato, e com isso vai se criar, então, né, tipo, não importa se o Getúlio mandou ou não, ou se o cara fez por si mesmo, mas o fato é que o seu nome vai estar associado e se cria, então, uma situação insustentável para o governo. Então, nós estamos nessa situação muito grave, né, e o Carlos Lacerda usa um termo, né, que é o mar de lama, que o governo está emaranhado no mar de lama. Isso vai ganhando cada vez mais repercussão, né, na mídia e em todos os espaços, digamos assim, né. Então Vargas se vê de fato numa encruzilhada, né. E aí, enfim, a gente vai ter o desfecho trágico, falaremos isso no próximo encontro, tá bom? Mantenham-se focados, estudando, certo? Fiquem bem, né? Esperemos que logo chegue uma vacina. E principalmente que o Brasil tem acesso, não basta ter uma vacina, né? É importante ter uma vacina que seja distribuída, que seja estimulada, né? Para que as pessoas usem, certo? Eu, pelo menos, me vacinarei certamente. Beleza, pessoas. Fiquem bem, se cuidem. Beijo.